Boa noite. O Parlamento Europeu escolheu um novo presidente. Um italiano sucede a um italiano. David Maria Sassoli assume o cargo deixado por Antonio Tajani. David Maria Sassoli é o novo rosto do Parlamento Europeu, italiano eleito presidente da Assembleia da Europa. Putin assina a suspensão do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio. É a resposta à intenção anunciada por Washington, que acusa Moscou de violação do tratado. Ataque aéreo a centro de migrantes deixa dezenas de mortos na Líbia. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência. Mau tempo leva o governo do Japão a ordenar a evacuação de parte da ilha de Kyushu, no sudoeste do país. Chuva está a provocar inundações e deslizamentos de terras. No desporto, está confirmado o primeiro grande negócio do verão do futebol mundial. O Atlético de Madrid confirmou a contratação de João Félix ao Benfica. Tem 63 anos, é formado em Ciências Políticas e foi jornalista antes de ser político. Está no Parlamento Europeu há muitos anos. David Maria Sassoli é o novo rosto do Parlamento Europeu. O italiano David Maria Sassoli foi eleito presidente do Parlamento Europeu. Após a segunda votação, o socialista obteve 345 votos e conseguiu a maioria que lhe vai permitir suceder ao compatriota Antonio Tajani. Sassoli era vice-presidente da Assembleia Europeia e vai liderar a instituição nos próximos 2 anos e meio, já que o Parlamento Europeu terá uma presidência bipartida nesta nova legislatura. Na corrida à presidência estavam também o checo Jan Zahradil, dos conservadores e reformistas europeus, a alemã Ska Keller, da família política dos Verdes, e a espanhola Cira Rego, do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia. Os protestos de cerca de 2 dezenas de eurodeputados no Reino Unido, no Parlamento Europeu, ensombraram o arranque da nova legislatura na terça-feira. Horas depois de ser confirmado na votação em Estrasburgo como novo presidente, David Maria Sassoli não fugiu à polémica. David Maria Sassoli falou hoje pela primeira vez como novo presidente do Parlamento Europeu e, entre as ideias para o futuro, não esqueceu o protesto da véspera relacionado com o Brexit. O socialista italiano de 63 anos manifestou a tristeza pelo comportamento dos cerca de 20 eurodeputados britânicos que viraram as costas no hino da Europa. Lamento ter visto algumas costas voltadas no hemiciclo quando tocava o hino da Europa. Tenho pena, porque no fundo estamos aqui para juntos tentarmos encontrar soluções para os problemas, com a ideia de que a Europa é uma casa para todos e que as políticas que a desenvolvem se desenvolvem em democracia com respeito. Che le politiche che si sviluppino con democrazia, però anche con rispetto. Sou jornalista, conheço o vosso trabalho e o Parlamento Europeu precisa de fazer muito mais para comunicar o seu trabalho. Foram estas as palavras de David Sassoli, o novo presidente do Parlamento Europeu, ao falar hoje à imprensa em Estrasburgo. Antigo jornalista de televisão, conhecido em Itália, Sassoli tornou-se eurodeputado em 2009. Depois, em 2014, ascendeu a vice-presidente do Parlamento. Portanto, o novo presidente sabe como funciona a Assembleia. E uma das suas principais mensagens de hoje é que as instituições precisam de ser reformadas e que o Parlamento Europeu tem um papel fundamental. For Euronews, I'm Maeve McMahon, in Strasbourg. O Parlamento Europeu deverá manter a tradicional partilha dos 5 anos de mandato de presidência por 2 partidos. Os socialistas foram a segunda força política mais votada e têm, por isso, direito à primeira metade do mandato, já que para a liderança da Comissão Europeia foi proposto um nome de centro-direita. Na tribuna presidencial do Parlamento Europeu estará por vezes um português, como explica a nossa correspondente em Bruxelas, Isabel Marques da Silva.
Pedro Silva Pereira é um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. O eurodeputado socialista português integra a equipa do italiano David Maria Sassoli, também socialista, eleito presidente do Parlamento Europeu. Esta eleição ocorreu poucas horas depois de terem sido conhecidos os nomes propostos para outros 4 cargos de topo. Na carta de candidatura, Pedro Silva Pereira disse que não vê a vice-presidência do Parlamento como um mero trabalho burocrático, mas antes uma posição política para a defesa do projeto europeu e de uma democracia mais forte. De recordar que caberá a este Parlamento aprovar o nome apresentado pelos chefes de Estado e de Governo da União para a nova Presidente da Comissão Europeia. Da longa maratona negocial saiu o nome da atual Ministra da Defesa da Alemanha, Ursula von der Leyen. Outro eurodeputado português veterano, o social-democrata Paulo Rangel, disse à agência Lusa que antecipa uma votação muito exigente. A candidata é da mesma família política, o Partido Popular Europeu, e teve uma conversa com a liderança dessa bancada, da qual Rangel é um dos vice-presidentes. A votação sobre a nomeação de Ursula von der Leyen está prevista para a ação plenária de 15 a 18 de julho. Caso seja confirmada, esta médica de formação e mãe de 7 filhos começará a formar a sua equipa, que também terá de se apresentar para audições no Parlamento Europeu. A proposta de procedimento por déficit excessivo à Itália foi suspensa depois do governo de Roma ter adotado um orçamento de Estado que corrige desvios que tinham sido apontados. A Comissão Europeia decidiu suspender a ação disciplinar contra a Itália por enquanto. Ao anunciar esta decisão, o Comissário da União Europeia para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, disse que esta é uma boa notícia não só para a Itália, mas também para a Europa. Nunca foi o espírito desta comissão, a Comissão de Juncker. Nunca foi o meu espírito. O objetivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento não é punir ou disciplinar ninguém. É garantir que os governos assegurem finanças públicas sólidas e corrijam os problemas rapidamente quando eles acontecem. No dia 1 de julho, o governo italiano adotou o orçamento até ao final do ano, assim como um decreto-lei que inclui uma correção para 2019 no valor de 7,6 mil milhões de euros, ou 0,42% do produto interno bruto. Desta forma, o déficit da Itália deve atingir os 2,04% do PIB em 2019, abaixo da previsão de abril. Será o fim deste assunto? Não é o caso, claramente. É preciso continuar a acompanhar de perto a execução do orçamento italiano no segundo semestre deste ano. Todas as atenções estão agora voltadas para o plano orçamental para 2020, que a Itália deve submeter à Comissão Europeia até ao dia 15 de outubro. Vão haver muitas mudanças até aí, incluindo o novo Conselho de Governadores do Banco Central Europeu e, é claro, a nova composição das instituições europeias. Elena Cavallone, Euronews. O presidente Vladimir Putin ratificou a saída da Rússia do Tratado de Desarmamento Nuclear INF, assinado durante a Guerra Fria com os Estados Unidos. Washington tinha sido o primeiro país a criticar o acordo em fevereiro. O Kremlin está oficialmente fora do acordo de desarmamento nuclear assinado há pouco mais de 30 anos. Vladimir Putin assinou esta quarta-feira a lei já aprovada a 18 de junho pela Câmara Baixa da Duma, o Parlamento Russo. Com isso, o presidente suspendeu a participação russa no tratado assinado com os Estados Unidos ainda nos tempos da União Soviética. A decisão da Rússia acontece quase 9 meses após os Estados Unidos também terem mostrado a intenção de suspenderem a participação no tratado. Washington anunciou para 2 de agosto a suspensão. Putin antecipou-se e a lei foi já publicada no Boletim Oficial do governo russo. O acordo foi assinado em 1987, pôs termo a uma guerra fria conduzida através do posicionamento de mísseis de capacidade nuclear na Europa. Alguns especialistas alertam a suspensão agora do acordo conhecido como INF pode colocar em risco também a renovação do Tratado START de redução de arsenais nucleares estratégicos e pode ainda abrir portas a uma corrida ao armamento. Procuravam um abrigo e melhores condições de vida. Foram mortos na Líbia. Um ataque aéreo contra um centro de recepção de migrantes provocou um massacre. Dezenas de pessoas morreram.
Um ataque aéreo a um centro de detenção de migrantes em Tajura, nos arredores de Trípoli, na Líbia, causou na última noite a morte a pelo menos 44 pessoas. Segundo o Ministério Líbio da Saúde, o ataque deixou ainda 80 feridos. O governo de acordo nacional, estabelecido em 2015 e reconhecido pela comunidade internacional, já apontou a autoria deste ato ao Exército Nacional Líbio. As tropas do Marechal Khalifa Haftar detêm o controle do leste da Líbia e têm conduzido nos últimos meses uma ofensiva contra o governo de Trípoli. O ataque a este centro de detenção é só o episódio mais recente de uma nação mergulhada no caos desde o afastamento de Muammar Gaddafi em 2011. O país é uma das principais portas dos migrantes africanos para tentar chegar à Europa e nos últimos anos disparou o número destes centros de detenção. No Japão está em curso uma evacuação em massa. Mais de 1 milhão de pessoas foram ordenadas a deixar uma região do sul do país por causa do risco de cheias face às chuvas diluvianas que fustigam o Japão desde sexta-feira. O Japão ordenou a mais de 1 milhão de pessoas residentes na ilha de Kyushu, no sudoeste do país, para deixar as respectivas casas e procurarem refúgio nos centros de abrigo preparados para o efeito. O aviso surgiu na sequência de uma forte tempestade que se abateu sobre a região, provocando inundações e deslizamentos de terras. O primeiro-ministro Shinzo Abe apelou aos habitantes de Kyushu para tomarem as medidas necessárias para se colocarem a salvo após o aviso para evacuar a região. A ilha foi assolada desde sexta-feira pela mesma quantidade de chuva que normalmente cai na região durante todo o mês de julho. O mau tempo deve manter-se até quinta-feira à noite. E no desporto, o Atlético Madrid confirmou a contratação de João Félix ao Benfica. O negócio envolve 126 milhões de euros pelo avançado de 19 anos, num negócio em que o Futebol Clube do Porto também ganha. É a transferência mais cara da história do futebol português. João Félix é oficialmente jogador do Atlético de Madrid. A venda do avançado de 19 anos vai render ao Benfica 126 milhões de euros. Num comunicado, os encarnados explicam que vão receber 30 milhões de euros agora e os restantes 96 milhões serão pagos mais tarde. Além dos 120 milhões da cláusula de rescisão do jogador, o Benfica recebe mais 6 milhões devido a custos financeiros com a operação. O Futebol Clube do Porto também vai receber 1 milhão e 200 mil euros por ter contribuído para a formação do jogador. Com golos de Gabriel Jesus e Roberto Firmino, a seleção do Brasil venceu a Argentina e está de regresso à final da Copa América. A dupla de ataque brilhou na vitória por 2-0 no estádio Mineirão, com um golo e uma assistência para os dois. O Brasil mantém vivo o sonho de conquistar a Copa América de Futebol pela primeira vez desde 2007. A jogar em Belo Horizonte, a seleção canarinha garantiu a presença na decisão do troféu depois de vencer a rival Argentina por 2-0 nas meias finais. O primeiro gol foi obra do avançado Gabriel Jesus aos 19 minutos. A Argentina não se deixou abater e reagiu. No entanto, o esforço de Messi e companhia foi contrariado pelos postes que travaram as tentativas de Kun Agüero e do próprio Messi. Com o guardião Alisson a garantir segurança na retaguarda, o Brasil soube ser muito eficaz na frente e aumentou a vantagem já na segunda parte. Gabriel Jesus retribuiu a assistência do primeiro gol e permitiu a Roberto Firmino sentenciar o resultado em 2-0 aos 71 minutos. Nas 4 vezes em que recebeu a competição, a seleção brasileira saiu sempre vencedora. O Brasil espera agora por Chile ou Peru, que se defrontam esta madrugada na segunda meia-final. Já para Messi, ainda não foi desta que conseguiu um título pela principal seleção da Argentina. A final da Copa América está marcada para o próximo domingo. E chegamos ao final de mais uma edição do Euronews Noite. Obrigado por estar connosco.